Amém? Provérbios 8, 13 diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Amém. Irmãos, essa passagem bíblica, já tão antiga, conhecida, antiga é uma força de expressão, né? Toda a Bíblia é um livro antigo, porém é o livro mais atual de todos os tempos. Então, esse provérbio, ele vai combinar com a vida de grandes homens levantados por Deus. Em suma, ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. As pessoas dizem que temem a Deus, mas se nós fôssemos ver várias outras passagens bíblicas, vão estar concordando que quando você diz temer a Deus, Deus representa o bem. Aquele que diz temer a Deus, ele tem que se opor ao mal. Não é isso a realidade da história? Quando nós dizemos que amamos alguma coisa, às vezes temos que odiar a outra. Jesus contou assim: olha, não se pode servir a dois senhores, não tem como. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Esse é o conceito também de servir a Deus. Quando você diz que ama a Deus, automaticamente você passa a abominar tudo aquilo que não está incluído nesse culto a Deus. Não é exatamente isso que acontece? Qual é a verdade para nós? A verdade é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você compactua com algum outro tipo de culto? Não, você abomina qualquer outro tipo de culto, qualquer outro conceito religioso. Você não adota uma política de amizade que seja com os bonecos da idolatria romana. Aquilo para nós é o quê? Abominação. Você não admite que se invoquem os mortos, como um dia muitos de nós já invocou, né? Porque a nossa retórica religiosa, a revelação real que chegou até nós, nos mostra um prumo, e tudo que está fora deste prumo recebe a nossa indignação. Nós detectamos como obra do diabo. E a Bíblia diz que nós, uma vez nos tornando filhos de Deus, recebemos o poder para desfazer as obras do diabo. Nós, cristãos, precisamos entender bem o nosso caminho, o que realmente Deus tem conosco no planeta. Senão, nós vamos chegar ao final de uma caminhada, ao final de uma vida, ou ao final de um ministério, a um final, seja de uma forma ou de outra, e vamos bater no peito como muitos que estão iludidos e enganados. Eu tenho 50 anos de igreja. Eu já servi Jesus durante 50 anos. E Jesus está olhando do lado do céu e está dizendo assim: cadê o teu serviço? Eu não estou enxergando serviço nenhum. Tem muita gente iludida, tem muita gente confusa, tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, mas Jesus falou: naquele dia dirão Senhor, Senhor, em teu nome fizemos, acontecemos, etc, etc. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Aqui a Bíblia está deixando algo que, se nós examinarmos a vida de João Batista, vamos achar isso aqui. João Batista temia a Deus? Temia. Ele aborrecia o mal? Ora, basta olhar a pregação dele, vai ver que ele está se levantando contra um conceito maligno. Em vários episódios, em várias situações. Jesus temia a Deus? Ora, nós vamos ver ele se levantando contra uma série de situações. Mateus 23 é um retrato claro da indignação de Jesus, em que ele temia a Deus e queria aborrecer o mal.
em que ele chama os fariseus e os escribas de hipócritas. Diz que eles com o mosquito engolem o camelo, que eles fazem um discípulo e transformam em 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que eles. Ora, Jesus não está na dele, ele não está estático, ele não está parado. Ele está se movimentando e ele está se levantando contra o mal. Há um episódio numa passagem do Evangelho que os discípulos, um pessoal que rodeava Jesus, falou assim: olha, foge, porque Herodes quer matar você. Ora, por que Herodes, um rei, queria matar Jesus? Porque alguma coisa Jesus está incomodando dentro do reinado daquele homem. E Herodes era um santo homem? Herodes andava na verdade? Não. Enfim, todos aqueles que andam nas trevas se sentirão incomodados com a luz. E se você teme a Deus, é porque você vai andar na luz. E a Bíblia está dizendo que esse temor que você tem a Deus, ele consiste, ele é, diz essa versão, aborrecer o mal. O que é o mal? Se você parar para analisar o que é o mal, meu irmão, você vai ver que justifica o que aconteceu com aqueles homens do princípio. A sombra de Pedro curava. Por quê? Porque ele temia a Deus e aborrecia o mal. Os aventais de Paulo até operavam milagres. Por quê? Porque ele temia a Deus e aborrecia o mal. Estevão causou um reboliço. Tiago causava reboliço. Filipe, aqueles homens, por onde eles passavam, com o temor a Deus que tinham e aborrecendo o mal, lembra que Pedro chegou lá em Efésios e disse: não são deuses os que são feitos por mãos humanas, e causou um tumulto terrível, que quiseram acabar com ele, porque grande é a Diana dos Efésios, diziam os Efésios, e Paulo está dizendo: não são deuses o que se fazem com as mãos. Ele passou num lugar lá que tinha um altar ao Deus desconhecido, e ele começou: é esse aí que eu estou pregando, esse vocês não conhecem. Então a verdade de Paulo, que temia a Deus, começou a demonstrar para aquela cidade que eles cultuavam um monte de Deus, mas o verdadeiro para eles era desconhecido. E nós, que discípulos somos, se tememos, como diz a Bíblia, o temor a Deus, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Irmão, deixa eu dizer muito claro. Não sei quantas vezes já disse, não sei quantas vezes vou dizer ainda. Pouco me importa quantas vezes eu vou falar isso. Você tem que aborrecer o mal. Não tem jeito. Se quem anda em trevas não se sente incomodado com você, você não está aborrecendo. Aqueles homens foram perseguidos por quê? Foram caluniados, eram considerados marginais, eram caçados, revestidos de pele de ovelha, jogados nas arenas para os cães, os tigres, caçarem eles ali dentro da arena e servirem de espetáculo. Por quê? Porque eles compactuavam? Porque eles concordavam com ideias? Não, Jesus Cristo disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que é o sim, sim e o não, não? É o que ele diz na Escritura. O sim, sim é o que Jesus diz que é sim, e o não, não é o que Jesus diz que é não. A nossa palavra tem que ser igual a dele, uma vez que nos dizemos discípulos dele. Então, o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Você não pode concordar com nenhuma injustiça. Aliás, Mateus 5, 6. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Os conceitos de um discípulo, eles são muito radicais. Por isso que eu sempre falo aqui, não tem evangelho de paz e amor. Não tem como. João escreve dizendo que aquele que constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus diz que nos tirou do mundo, nos comprou com o seu sangue. E ele diz: vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. O reino de Deus tem conceitos terríveis, fantásticos, maravilhosos, que este mundo jamais os aprovará. A lei que deveria estar regendo este mundo é a Bíblia. A Bíblia é o estatuto de Deus para a humanidade. E o que os homens fizeram? Botaram a Bíblia de lado e criaram as suas próprias leis, os seus conceitos.
A Constituição brasileira deveria se chamar Novo Testamento, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Constituição americana deveria ser a mesma coisa, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é esta palavra que veio do céu para reger todos os povos e nos constitui todos uma grande família com um único pastor, todos sendo irmãos, remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Nós seríamos um único povo, porém, cada nação, cada um criou o seu próprio Deus, criou as suas próprias leis, e você e eu, nós temos uma regra que sabemos que é a regra verdadeira e única para a humanidade. Se nós quisermos andar nesta regra, nós vamos nos tornar marginais diante de outras regras. Uma vez que nós tememos a Deus, nós estaremos aborrecendo o mal, mas o mal que nós estamos aborrecendo é bem para muitos que estão desfrutando dele, estão usufruindo dele. Se você não for uma pessoa consciente do que é ser um discípulo de Cristo, você não consegue permanecer. E digo mais, aqui, se você realmente não vestir a camisa do Evangelho, nem aqui você não consegue permanecer, que dirá no reino de Deus. Então, fome e sede de justiça, aborrecer o mal, você vai examinar Jeremias, vai examinar Elias. Elias era chamado o quê? Perturbador de Israel. Ora, como pode? Quem era o que guardava a lei de Deus? Elias. Quem era um santo homem que não fazia mal a ninguém, a nenhum semelhante? Elias. Quem é aquele que não roubava, não matava, não adulterava, não mentia, não estuprava? Quem era? Era Elias. E como é que um rei chega e vira e chama ele de perturbador de Israel? Porque a lei que Elias servia não compactuava com a lei que o rei ditava lá do seu trono. E nós, que tipo de crentes nós somos? Irmãos, essa igreja aqui, ela é uma revolução. Essa igreja aqui, ela é motivo de escândalo, ela tem que ser, senão não tem valor às nossas vidas. O chamado de Deus neste lugar é revolucionário, não é para você compactuar com mentira. Por isso que eu estou feliz, porque os irmãos chegam aí, a equipe de hospital chega lá, quer que ore por você? O Deus que eu sirvo é esse aqui, é o da Bíblia, não é aquele, nem aquele, nem aquele outro. É assim mesmo que tem que ser. É exatamente assim. Entrei numa casa aí há um tempo atrás, quando eu cheguei para orar pela pessoa, eu fui logo dizendo, olha, eu vim aqui orar, mas primeiro eu quero deixar uma palavra da Bíblia, para deixar bem claro que o Jesus que eu sirvo, não é o Jesus da rosa, do sal, do sabonete, não é esse Jesus que eu sirvo. Nós temos que detectar o que é mal e nos levantarmos contra o mal. Não adianta você achar que pode ficar no teu canto e se dizer um discípulo de Jesus Cristo. O reino de Deus é de movimento. Jesus Cristo disse, ide. Você tem que se mexer. E você tem que se mexer como? Desfazendo as obras do diabo. Jesus Cristo disse o quê? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Ele nos deu poder. Para quê? Para eu ficar sentadinho em casa vendo televisão, esperando alguém bater na minha porta? Não, ele já não disse, ide. O movimento é meu. Ide. Desfazer as obras do diabo. Sou eu que tenho que detectar aonde essas obras estão. Deus vai me dar as ferramentas, Deus vai me dar as condições, e eu vou me levantar contra Satanás e desfazer as suas obras. Diga-se de passagem, elas outras se encontram atrás dos púlpitos. Principal lugar onde vidas estão sendo destruídas são através de pessoas de Bíblia na mão, atrás de púlpito, em lugares com fachada de igreja. É isso que eu vejo. Se outros veem diferente, cada um tem a sua visão, eu tenho a minha. Então, você teme a Deus? Que prova nós temos que tememos a Deus? Ah, todo domingo eu estou na igreja. Isso é prova de que eu temo a Deus? Não é, isso não é prova suficiente. Quando realmente eu, em nome desse Deus, que é a justiça, que é a verdade, eu me levanto contra a mentira e contra a injustiça, aí sim eu estou provando que eu temo a Deus. Observa o que diz Provérbios 8,13, que ele diz assim: temor do Senhor é aborrecer o mal,
a soberba, né? Arrogância, mau caminho, boca perversa, eu aborreço. Então ele está dizendo que a soberba. Quanta gente soberba, batendo no peito, eu tenho dinheiro, eu tenho carro. Você tem que dizer assim, meu chapa, você tem dinheiro, tem carro, você não é nada, você não vai no esterco. Vai ficar de cara feia? Que fique, mas isso é que consiste em aborrecer o mal. A Bíblia diz que Deus dá graça aos ele ouça, quer deixe de ouvir. Se um dia ele estiver queimando nas chamas do inferno, ele saberá que alguém falou a verdade para ele. Isso é que interessa, e você ganha o teu galardão, a tua coroa está guardada. É assim que funciona, meu irmão. Não interessa se o cara é juiz, é advogado, não interessa se ele mora na mansão na Barra ou se ele mora no alto do morro, não interessa se ele mora debaixo do viaduto. Olhe para as pessoas como sendo uma alma carente de Deus e acabou a história. Porque o sangue derramado por um é o sangue derramado por todos, para todo aquele que nele crê. Então, é soberbo? Está fora. É mau. E o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Você acha que quantas pessoas tem nessa sociedade que um dia vão estar diante de você, se você quer ser um obreiro realmente de Deus, e você vai ter que olhar para a pessoa além das vestes que ela usa, além do carro que ela dirige. Um dia uma irmã já de 50 anos de evangelho chega para mim e diz, como é que eu vou pregar para fulano de tal? Ele tem casa própria, olha o carro dele 0 quilômetro, olha não sei o que mais que ele tem, não sei o que mais, e começou a falar dos bens que o diabo deu para a pessoa, e disse que não tinha condições de pregar para aquela pessoa, porque era uma pessoa que não tinha falta de nada. Será que não tinha falta de nada? Será? Não tinha falta de nada. Por quê? Porque tinha tudo de bem material, casa com ar-condicionado. É assim que funciona? E eu disse, então Jesus tinha que ficar de boca calada o tempo todo, que era um pobretão. Disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem foi que disse que a minha pregação depende do que eu possuo? O que eu tenho em primeira mão é reino de Deus e a sua justiça. E com isso eu calo a boca de qualquer um, seja ele rico ou pobre. O Espírito Santo não paira sobre as minhas riquezas, o Espírito Santo paira sobre a palavra dele que está em mim. Então, conceitos errados. Se tem um soberbo, é mal, é um mal. Está aqui dizendo, você tem que demonstrar que os soberbos não herdarão o reino de Deus. Aliás, a Bíblia diz que por soberbia, Satanás, o querubim ungido, foi expulso. E ele diz ainda, soberba aí, a arrogância, né? A arrogância. O que é arrogância? O camarada, ele se acha, ele é o tal. Ele é melhor do que todo mundo. Às vezes ele pode não ter nem nada. A arrogância não depende dele ter alguma coisa. Ele não tem nada, mas ele vai sempre querer olhar para os outros de cima para baixo. Você tenta falar alguma coisa para ele, ele não, é arrogante. Ele já tem o conceito dele, ele não te ouve, ele te atropela, ele é o melhor, aborrece ele. Mostra para ele que o caminho dele está errado, os conceitos dele estão profanados. Você, como alguém que teme a Deus, vai automaticamente fazer algumas inimizades. Mas quando você realmente faz a obra, você dá ao Espírito Santo a oportunidade de trabalhar na vida do soberbo, do arrogante. Enquanto você está calado, meu irmão, o teu temor a Deus não foi bem explanado. Então Deus não tem a oportunidade de trabalhar na vida de ninguém. Um dia nós não fomos soberbos, arrogantes, prepotentes, donos de nós mesmos, mas alguém chegou e deu uma palavra, e nós quisemos resistir, mas quem pode resistir ao Espírito Santo? Por isso a Escritura diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles, que ninguém resiste ao mover do Espírito Santo. Agora, Paulo diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Tem que pregar. E aqui diz ainda,
soberba, arrogância e o mau caminho. E vou juntar logo aqui, e a boca perversa eu aborreço. Mau caminho e boca perversa, pode juntar isso aí no mesmo pacote. Tem muito crente, ainda mais no alto de morro, aí a gente faz peneira que não sei quantos passam, que tem medo. O cara é traficante, que me interessa que ele é traficante? Eu sou servo de um Deus vivo. Eu aborreço mesmo, não compactuo e acabou a história. Eu sirvo é Cristo, derramou sangue por mim, e ele disse o que? A porta que eu abro ninguém fecha. Entende? O que tem de gente, como diz aqui, com mau caminho, e como diz aqui, boca perversa, e crente com medo do cara, porque ele tem um revólver na mão. Eu tenho uma arma muito mais poderosa que a dele, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi por essa palavra aqui que o mundo foi criado, não foi por um 38. Foi por essa palavra que o sol veio à existência, não foi por uma metralhadora. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu aborreço mesmo, não gostou, manda me matar. É assim que funciona a minha vida. E por isso que eu estou caminhando como estou. E esta palavra é para escandalizar mesmo, para fazer peneira, para Deus sacudir figueira. É para isso que essa palavra é. Você teme a Deus? Prova que você teme a Deus, aborrece o mau caminho. Ou o cara abre a boca, uma boca perversa, um caminho mau, do teu lado, e você fica calado com medo dele? Não, meu irmão, negativo. Discordo da sua filosofia, meu amigo, e acabou a história. Não concordo contigo, não. Ah, mas não tem mais, eu sirvo uma palavra que é poderosa, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E acabou a história, meu irmão. Que história é essa? Igreja se calar, a igreja, os filhos de Deus, se calar para os filhos do diabo. Não me façam rir. Aqui não é assim que funciona. Não devo nada a ninguém. As minhas dívidas são perante esse Deus vivo e poderoso. É a Ele que eu devo. É a Ele que eu sirvo. É diante dEle que eu pago o preço. Então, tememos a Deus? Todo mundo diz que teme a Deus. Todo mundo diz que teme a Deus. Mas tem crente aí que se diz crente. Quando tem uma intriga de qualquer maneira, vai procurar refúgio na boca de fumo. Que crente é esse? Que temor a Deus é esse? Que quando está em apuro vai pedir socorro ao diabo. Desconheço, e eu não sei onde Deus quer chegar com a gente. Cada dia o funil aperta mais, que tem de gente escandalizada. Praticamente nem começamos. O temor a Deus tá aí, ó, Provérbios 8:13. O temor a Deus, temor do Senhor, é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu aborreço. Acabou a história. Jesus não aborreceu o mal? Mas quando ele chegou na cruz, ele disse o quê? Pai, está consumado. Ninguém interrompeu a vida dele. Pedro aborreceu o mal? Se não tivesse aborrecido, não tinha ido parar dentro de uma cadeia. Mas não foi um anjo lá e não soltou? Quando ele está perto de sair desse mundo, o que é que ele diz? O Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Alguém interrompeu a vida de Pedro? Irmão, o que nós precisamos nesse mundo é completar a nossa carreira, como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ninguém interrompe a tua vida, senão aquela promessa de Salmo 91:7 seria mentirosa. O que diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem diz isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Só se você realmente confiar em Deus, é que você vai ser um perturbador de Israel. Senão não vai ser um perturbador de Israel. E as pessoas entram aqui nessa igreja
E vão ouvindo, enquanto a palavra vai agradando, vai agradando, vai agradando. Daqui a pouco Deus vem e traz um prumo desse, meu irmão, no culto seguinte, some todo mundo. É assim mesmo que Deus trabalha neste lugar. Ele faz uma seleção violentíssima. Aqui é lugar de valentes. Aqui é lugar daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, a ponto de encarar o diabo face a face, olho a olho, e pisar na cabeça do diabo. É para isso que nós fomos chamados. Quando o Senhor nos chamou a este ministério, eu falei: Jesus, eu aceito o teu chamado, mas para ser mais uma igreja, não, eu não quero. Mas se for para ser a igreja que faça a diferença na terra, eu aceito. É assim, irmãos. É assim. Estamos aí, olha, vamos completar 7 anos. 7 anos de frutos. 7 anos de frutos que não foi conquistado com multidão, foi conquistado com meia dúzia. Frutos poderosíssimos que estão abalando todo o globo terrestre. Não é com multidão que Jesus está preocupado. Ele está preocupado com valores, não é quantidade, é qualidade. Aquela meia dúzia que saiu de Jerusalém, o que é que disseram deles? Estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Como transtornaram o mundo? Aquela meia dúzia de gato pingado. É assim conosco, é a mesma coisa. Deus quer fazer exatamente assim conosco. Nós temos ouvido Deus neste lugar. Quantas pessoas estão por aí batendo na parede? Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala, e Deus não está falando, e aqui a gente não pede, Deus fala. Deus nos surpreende com tanto que fala em nosso meio. Todo mundo aí tem sonho profético para contar, todo mundo tem visão disso, visão daquilo, todo mundo tem revelação na palavra. Deus derramou sua graça sobre nós. Glória a Deus. E às vezes eu fico angustiado de tanta operação de Deus. Meu Deus, eu estou fazendo pouco, estou trabalhando pouco, eu preciso trabalhar mais. Eu nunca vi Deus como tenho visto nesses últimos dias, nesses últimos anos. O temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Uma coisa nós não podemos abrir mão: da verdade. Seja um amante apaixonado da verdade. Temer a Deus é comprar o preço, comprar a briga pela verdade. Não fica nessa teoria, meu irmão, teoria já vencida, de que há cada um na sua. Certa vez eu ouvi um pastor falar algo que eu não posso esquecer disso nunca mais. Um irmãozinho chegou para falar alguma coisa e mencionou alguma coisa sobre o diabo. E o pastor disse o seguinte para ele: irmão, o negócio é o seguinte, você fica para cá com Jesus e deixa o diabo para lá na dele. Tu não mexe com ele, que ele não mexe contigo. Você está vendo por que a igreja foi massacrada ao longo dos anos? Porque aqueles que nos antecederam eram todos covardes, tinham medo que o seu sangue caísse sobre a terra, mas nós não temos esse medo, porque mesmo depois de morto, nosso sangue vai cumprir o seu propósito. O de Caim clamava, por que o nosso não vai clamar? Se ele cumpriu os mesmos propósitos que nós queremos cumprir. Como é que fica essa história? Você deixa o diabo para lá na dele e você fica para cá com Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você quer confronto contra o mal? Você quer aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho? Você quer mostrar que a justiça de Jesus Cristo é maior e tem que prevalecer? É isso, irmão. Isto é evangelho, ou não é? Examina e vê se não é. Porque Jesus Cristo veio ao mundo? A Bíblia diz que Deus nos olhou em misérias. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Tinha gente de coração sincero nessa terra? Até tinha, mas estava pecando por quê? Porque estava sendo induzido por outros. Jesus Cristo deixou isso claro.
Chamou aqueles homens, os escribas, de quê? De hipócritas. Dizem que eles iam e faziam discípulos. Então tinha gente de coração sincero que se tornava discípulo do judaísmo, mas depois os próprios líderes pegavam esses corações sinceros e transformavam em 2 vezes mais filho do inferno. Tinha gente de coração sincero. Deus olhou essa injustiça e se manifestou entre os homens. Então, nós não vamos olhar a injustiça e fazer vista grossa. Eu não sou mercador para fazer ouvido de mercador. Não vou fazer vista grossa às injustiças. Ah, se alguém fizer injustiça para o meu filho, eu me levanto. Ah, é? O meu filho tem mais valor diante dos olhos de Deus do que o filho de outro? Os conceitos não são esses. A Bíblia diz que o nosso valor é um só. Por isso a Bíblia nos chama de irmãos. Irmãos são aqueles que têm os mesmos valores, são os que têm direito às mesmas heranças. Irmãos são aqueles que têm o mesmo pai. E pai, quando olha para os seus filhos, vê todos debaixo de um mesmo conceito. Então nós precisamos tomar cuidado também com o nosso conceito de cristianismo. O Senhor é aborrecer o mal. Então, como que você vai viver nesse mundo, se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Então significa que todos os conceitos do mundo são malignos. Como você vai viver nesse mundo sem aborrecer o mal? Não, eu estou conseguindo. Tem alguns crentes bons aí, tem uns crentes aí que olha que eu tenho inveja deles, são bons demais. Ele diz assim: não, irmão, eu consigo servir a Deus e me relacionar bem com todo mundo. Esses crentes eu tiro o chapéu para eles, eles são boníssimos, são uma maravilha esse tipo de crente. Eles conquistam tudo nessa terra, mas quero ver eles entrarem no reino de Deus. Não tem como, irmão. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra. Não existe harmonia entre luz e trevas, existe briga constante. Lembra que para que existisse luz e trevas, precisou entrar a mão de Deus e fazer separação? Lá em Gênesis, fez Deus separação das luzes com a treva. Só Deus faz e fez separação, não existe comunhão, não existe harmonia. Hoje tem crente que se diz luz e consegue ter harmonia com as trevas. Não tem condição. O temor a Deus consiste aborrecer o mal. Então, querido, aonde você tem que ir depois desse culto? Eu vou te dizer. Vá para Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E pergunta a Deus aonde Ele quer usar a sua vida para tacar fogo por aí. Diz para Deus que você não quer mais ser um covarde. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Diga para Deus: eis-me aqui, mas eis-me aqui mesmo. Não é eis-me aqui, mas o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha esposa? O que vai ser do meu marido? Não interessa o que vai ser deles. Interessa que eu tenho um plano para cumprir. Eu tenho um chamado ministerial. E isso não tem preço. Nada se compara a isso. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o mundo jaz no maligno. Se você pertence a Deus, vai pintar confronto. Não adianta querer harmonia e paz. Você não está cumprindo os propósitos de Deus. Não adianta vir com aquele papo furado: eu estou no meu trabalho é lugar de trabalhar, não é lugar de pregar o evangelho. Nada disso. Deus talvez tenha colocado você justamente lá dentro daquele trabalho para ganhar almas lá. Tem uma irmã aí na igreja, meu irmão, que ficava orando para Deus: Deus, me tira desse trabalho, Deus, me tira desse trabalho. Deus usava o profeta e dizia assim: olha, eu vou te tirar daquele lugar. Aí ela continuava orando: Deus, me tira daquele trabalho, Deus, me tira daquele trabalho. Deus usava o profeta e dizia: eu já não te disse que vou te tirar daquele lugar? Deus, me tira daquele trabalho, Deus, me tira daquele trabalho. Olha, não me toque mais nesse assunto, eu já não disse que vou te tirar daquele lugar? Não me toque mais nesse assunto. Resultado, hoje a igreja está cheia de gente que veio do trabalho dela. Você entende?
porque ela salgou, ela aborreceu o mau caminho lá dentro daquele lugar, e Deus resgatou um monte de gente lá de dentro. Está aí um monte de gente na igreja que veio de lá. E realmente aquele lugar é terrível, é tenebroso. Mas quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? Quem é que faz diferença? Então, meu irmão, nós estamos aí para isso. Foi discriminada? Claro. Todo mundo recebia promoção, menos ela. E daí? Quem quer promoção dos homens? Quem precisa de aumento salarial? Qual é o crente que precisa disso? Se a justiça de Deus está na tua vida, o teu sustento está garantido, meu irmão. Se a vontade de Deus está na tua vida, se você está no centro da vontade de Deus, todas as tuas provisões estão garantidas, estão na mão de Deus. Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem a glória, Ele tem a redenção, Ele tem tudo. A porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. E Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa que você esteja num cargo A, B ou C para comer do melhor dessa terra, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aborrece o mal. Doa em quem doer. Não tem arma para te parar. Não tem força para te parar. Não tem. Porque quem tentará contra o braço do Senhor é força. Meça força com o nosso Deus. É poder. Desafie o nosso Deus. Quando Saulo perseguia a igreja, o Senhor Jesus se manifestou para ele e disse o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir esses daí, Paulo, vou te dizer uma coisa, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra o que não pode vencer. Eles estão aborrecendo o mal, e você está perseguindo a eles. Qual foi o resultado de Paulo? Ficou cego, caiu do cavalo, teve que ser guiado pela mão, e depois reconheceu que só Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque alguém aborreceu o mal, e o que se transformou Paulo. Mas se alguém não tivesse aborrecido o mal desde Jerusalém até Damasco, etc., Paulo talvez tivesse morrido na sua ignorância. É necessário fazer diferença. Então, o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.